Quando você realmente encontra algo mais profundo, melhor dizendo, um verdadeiro tesouro espiritual, o ouro espiritual, quando você encontra isso, você começa a perder interesse por todas as outras coisas do mundo. Você só se relaciona com o mundo na medida em que você sente que você pode transmitir através das suas atividades terrenas as coisas que você está ganhando, se alimentando, né, dessa água divina, né, desse ouro espiritual que você encontrou. Né? Então você vai começar naturalmente, né, o movimento vai ser pelos dois lados. O mundo vai começar a se desconectar de você e você também vai começar a se desconectar do mundo. Né? Muitos contatos, né, não vão mais ligar para você, né? Aqueles amigos, né, não vão sumir de sua vida, as pessoas não vão mais buscar você, as pessoas, muitos vão ficar assustados com você, você vai ficar cada vez mais sozinho. E isso é bom. Isso é bom porque demonstra que você está entrando num plano superior de vida. Né? Você está começando a deixar a sua vida ser regida por um plano superior, por leis superiores, apesar de você estar, né, convivendo no mundo, né, ter que conviver também com as leis do mundo, né, do mundo humano, né, jurídico, né, do mundo físico e tudo mais. Mas você já vê que essas leis são secundárias, elas têm importância menor frente a outras coisas. À medida que você vai, uma pessoa, isso é para as pessoas que estão querendo realmente seguir o seu caminho, vertical. À medida que a pessoa começa a andar nesse caminho, no começo pode parecer algo como ir para a morte social, a morte profissional, a morte financeira. Todos os tipos de morte parecem estar se aproximando da pessoa. Mas isso é apenas um primeiro momento. Se você se mantiver firme como uma rocha no espírito e dinâmico na sua mente, na sua percepção das coisas, na sua atuação, você vai conseguir passar várias dessas barreiras. Daí essa morte social, financeira, né, emocional, social, que pareciam estar chegando perto e te estrangular, elas começam a sumir. Daí você vê diante de si um mundo muito melhor do que o mundo que você vivia, apesar de você ainda estar nesse mundo. Você não fica mais tarando em noticiário, você não fica mais naquelas inúmeras conversas em banca de jornal, em padaria, no bar, no serviço, né, que não levam a lugar algum. Você não fica no Zap horas e horas rolando, né, atendendo, né, os 500 balãozinhos que brotam, né, com vários sonzinhos, né. Você não fica, né, na sua mente tarando em um monte de coisa que não precisava você ficar tanto tempo. Você pega um problema que te passam e você resolve o mais rápido possível para você continuar fazendo aquelas atividades de leituras profundas, de caminhadas no parque, de esporte, né, nadar, de estar com sua família, de cozinhar, de tocar um instrumento musical, de ouvir música, de elaborar, né, no meu caso, uma aula diferente, né, de estudar mais a fundo um problema, né, e por aí vai, né, de ver um bom filme, né, simplesmente deitar e ficar refletindo, né, meditando. Você vai, né, se importar muito menos com essas coisas do mundo. Você não vai se conectar emocionalmente, né, não vai tarar mentalmente, você não vai, né, se deslocar, né,
para um monte de coisa que não serve mais para você, né? Na verdade, perder um monte de contato, ter poucos, né, pessoas, né, uma vida social muito restrita, é a melhor coisa que pode lhe acontecer, porque aí você vai começar a ver os vazios da sua vida, né? Vazios em termos de tempo, você vai começar a ter tempo para fazer coisas interessantes que você não tinha antes, porque você, uma hora eu vou conversar com um, outra com outro, outra com aquele, outra eu tenho essa reunião, eu me meti em 15 comissão, eu me meti nisso, nessa frente de trabalho, eu estou com aquele carro gigante, aquele bólido que eu tenho que pagar um monte de prestação, então tenho que arranjar um monte de outros serviços para ganhar mais dinheiro para pagar aquele bólido, para me exibir para o vizinho, né? Para o gostoso ou para o gostosa, perdão do palavreado, para me exibir e falar que eu sou bom, para talvez eles virem até mim, né? E eu ter alguma chance, né? Tudo isso passa pela cabeça de milhões, bilhões de pessoas, cada um a seu nível na pirâmide social. E essa é a desgraça da humanidade. A pessoa vai se prendendo cada vez mais a essa terra que está se afundando, né? A essa civilização que vai desmoronar, né? Se conectando mentalmente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, né? Vai se conectando, né? Então, a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é ir perdendo um monte desses contatos, desses amigos, né? Perdendo essas oportunidades, né, de trabalho. Eu poderia estar produzindo paper que nem um louco, né, nessa altura da minha carreira, eu não estou. Eu poderia estar fazendo vários projetinhos, fazendo um social insano com pessoas para conseguir fazer projetinhos restritos em comum. Não estou, porque os projetos que eu quero fazer são projetos realmente que visem trazer algo profundo para as pessoas, né? Eu tentei fazer isso e vi que a coletividade não está nesse nível, né? Não está nesse passo, infelizmente. Irão colher os frutos, claro, já estão colhendo, né? Então, você acaba tendo esses espaços livres de tempo. Você não deve se apavorar. Você deve ver, nossa, agora que eu não tenho mais um encontro com aquele sujeito que o cara nem liga para mim, agora eu tenho esses livros que eu sempre quis pegar e ler. Vou aproveitar o tempo e fazer isso. Eu vou aproveitar e andar no parque, sentir, né, a energia da fauna e da flora, né, refletir um pouco sobre tudo que aconteceu na minha vida, tudo que vem acontecendo. Será que essas coisas dolorosas são realmente ruins? Use, né, essas aparentes desgraças que estão ocorrendo em sua vida à medida que você está se libertando, né, sua essência está começando a se libertar dos invólucros que o ego prendeu ela. Comece a usar isso para crescer ainda mais. Você vai perceber que as pessoas, o que elas tanto ficam falando aí, olha, não tem o menor valor, é coisa desinteressante. Hoje em dia eu chego no trabalho, eu vou quietinho, né? Eu só falo mesmo quando eu tenho que dar aula. No resto, eu saio, vou quietinho, imprimo umas coisas, eu vou na sala, abro minhas coisas, estudo, ponho fone, ouço a música, né? Claro, se alguém me falar alguma coisa, pedir alguma coisa, eu atendo, né? Respondo, né? E tal, mas eu fico quieto, né? Eu escuto, né? As pessoas estão sempre falando. Nossa, como os assuntos são desinteressantes. É sempre as mesmas coisas, né? Não, eu quase joguei na loteria tal, e nossa, se eu ganhasse na loteria 5 milhões, eu ia fazer isso, aquilo, tal. Nossa, o outro fala, não vejo a hora de acabar o serviço, que nossa, não estou aguentando. Daí o outro, nossa, tipo, os caras estão me jogando um monte de coisa e não tá certo, né? Isso é responsabilidade de fulano. Vou lá falar com a chefia, né? Com o meu papai da chefia, minha mamãe da chefia, para ver se ela cutuca o sujeito, né? Resolve a situação.
Nossa, tipo carro, pneu, o cara fica falando 1 hora sobre carro, quanto faz de 0 a 100 e é recorrente, né? E com 15 mil variações, né, tentar a pedagógica, tentar a científica, tentar a filosófica, tentar a dos mais diversos tipos, né? Não é só essas coisas aí. E eu passo, né, as pessoas estão falando, eu escuto, e eu vejo, nossa, graças a Deus que ninguém vem falar comigo. Ainda bem que as pessoas me acham doido, desinteressante, né, uma pessoa que não existe, porque daí ela não se gruda em mim e fica despejando essas coisas, né? Eu não estou falando isso porque eu desprezo as pessoas, porque eu me acho superior, ou coisa do tipo. Eu falo isso porque realmente eu venho perdendo, né? Já perdi 98% do meu interesse nesses tipos de conversa. São basicamente todas as conversas que as pessoas tratam são nesse nível. Pode ter 15 mil variações. Ela pode ter uma roupagem acadêmica, altamente sofisticada, às vezes filosófica, pedagógica, só que ela é tão baixo nível quanto o cara que fala, nossa, estou louco para sair do serviço. Porque nenhuma delas tem como foco o espírito. Nenhuma delas está preocupada com a ascensão do ser, com atingir o maior grau de paz, com resolver de fato os problemas fundamentais da humanidade. Então eu chego, né, eu fico escutando, e quanto mais as pessoas falam, mais eu fico quietinho para passar despercebido, né? Eu percebo hoje isso com clareza, né? Não tem nada interessante no que os outros acham interessante, né? Você fica até, né? É até engraçado, porque assim, você pensa, nossa, coitada das pessoas, elas não estão vendo que elas estão se apunhalando com uma faca diariamente com esse tipo de psicologia, né? E seria tão fácil elas começarem a melhorar de vida, bastassem elas se abrissem para zonas superiores, que a vida delas ia começar a melhorar. Só que para fazer isso precisa haver coragem de fazer. A pessoa, enquanto ela está nessas taras, ela não vai sair. E ela, né, se ela começa a fazer diferente, daí ela vê que os colegas olham estranho, ela já para e esquece isso. Isso é o mais triste. A pessoa quer fazer uma coisa bonita, que não tem nada de ruim, só que ela não faz de jeito nenhum porque ela se colocou dependente do jugo das massas, da imensa maioria, das instituições, das burocracias e tudo mais. Ela se colocou como escrava do mundo, né? Então o mundo controla essa pessoa. Hoje em dia eu vejo essas coisas com muita clareza. Então eu não estou falando essas coisas aqui por ódio e tal. Muitos coaches aí falam, não, você não pode se ver, né? Falar, nossa, eu estou bem, como os caras estão mal e tal. Mas essa é a verdade, gente. E isso tem que ser percebido, né? Eu tento, né? Se a pessoa está muito mal e o cara se mostra receptivo, eu começo a mostrar o caminho das pedras para a pessoa, né? Dar indícios do sinal do caminho de pedra delas, que elas que têm que percorrer. Mas, assim, é preciso que essas coisas sejam transmitidas, sim, né? Porque, assim, senão ninguém vai saber nada, né? Por isso eu falei nos vídeos, em 2 ou 3 vídeos atrás, daquelas questões que certas pessoas não estão tratando e também são muito importantes. São questões centrais. Inclusive Carl Jung que falava que a gente tinha que lidar com nossos mais profundos demônios para conseguir ascensionar para as mais altas altitudes dimensionais, né? Então, isso aqui é só um relato, né, de como assim, como é interessante, né? Hoje eu não sinto nenhum peso, né,
nenhuma vontade de chegar. Né? Vem pessoas, né, que insistem em falar comigo, né, e você sente aquele peso, e eu, né, assim que dá, né, pronto, já deu, né, com toda a educação e tal, porque a pessoa não percebe que ela não está se aprofundando no próprio assunto que ela traz, ela fica rodando, né? E uma pessoa que já consegue, né, tá bem conectada com o divino, ela já percebe que ela não depende mais de nada desse mundo, exceto das coisas elementares que ela sempre vai ter, porque ela está sintonizada com a sua missão de vida, né? Então essas coisas serão normais para quem está iniciando esse caminho, são normais, né? Mas é muito bom, gente, viu? É muito bom. Vocês precisam ter coragem, né? Perceber uma coisa mais profunda nessas aparentes desgraças que começam ali a acontecer quando vocês começam a trilhar o verdadeiro caminho, né? E não os descaminhos mundanos. E essa foi a mensagem de hoje. Saudações a todos vocês.